Bom, pessoal, vamos lá então, começar aqui a apresentação. Ah, Queria começar falando um pouco, deixa eu pegar meu laser aqui. Começar falando um pouco da linha 7360 FX, que é a linha de OLTs, a principal linha de OLTs aí da Nokia, tá? Bom, para quem não sabe, a Nokia em 2015, mais ou menos, comprou a Alcatel-Lucent. Esses equipamentos aqui são Alcatel-Lucent, então para a galera mais antiga de redes aí, de telecom, esses equipamentos são já bem consolidados aí nas grandes operadoras. É, Metade da planta da Vivo, praticamente mais da metade, um pouco da Vivo, é tudo OLT da Nokia. 90% da planta da Oi, mais ou menos, é OLT da Nokia. A TIM tem alguma coisa também. A GVT, que agora é Vivo, né? Também utiliza. Então, assim, é um equipamento já bem consolidado aí para, para as grandes operadoras e o mercado de ISP aí que veio a conhecer esse equipamento nos últimos anos, né? Porque até então era inacessível, né? Então, mas já é um equipamento bem consolidado, então, enfim, conforme a gente for fazendo a apresentação, vocês vão ver que a especificação do equipamento é bem parruda, né? Mas então, começando falando um pouco, a linha então é 7360FX, né? Então a gente tem esses três modelos, o FX4, FX8 e o FX16. O FX4, esse valor aqui, né, esse número aqui, ele representa a quantidade de slots que o chassi tem, né, de slots de assinantes, né? Então o FX4 ele tem 4 slots, FX8 8 slots, FX16 16 slots, tá? Então, considerando aqui, por exemplo, se você for utilizar ele, o chassi 100% no GPON, né, só com placas GPON, ah, fazendo o splitamento 1 para 128, então o FX4 ele é para 8.000 assinantes, tá? O FX8 para 16.000 assinantes e o FX16 para 32.000 assinantes, tá? Por que eu falo se utilizar somente placas GPON? Porque você pode utilizar outras placas para agregar vários serviços no mesmo chassi. Então, que nem a gente consegue ver aqui, né? Você consegue espetar a placa de GPON e atender os seus clientes lá com GPON. Você consegue espetar a placa de XGS PON, por exemplo, e você atende os clientes com XGS. Aqui, o pessoal tem falado muito do XGPON, né? XGPON, tudo. Só tem que tomar um ponto de atenção aí que o XGPON ele é 10 GB de down e 2,5 de up, tá? O XGS, que é o que a Nokia trabalha aqui, ele já é simétrico, tá? É 10 GB simétrico, é 10 GB de down e 10 GB de up, tá? Esse chassi ele já está preparado para essa tecnologia de XGS e tudo mais, tá? Você pode também ter placas de ponto a ponto, então seria como se fosse um switch mesmo, uma placa de switch. Dessa forma você descarta a necessidade de ter um switch na ponta aqui da OLT e tudo mais. Conforme a gente for ver aí mais para frente também, você vai ver que a OLT, né, a linha FX, ela tem o suporte para protocolos de roteamento, então BGP, OSPF, ISIS, MPLS, enfim, toda essa parte de protocolos aí de roteamento, camada 2,5, 3, você consegue configurar isso nas OLTs e ela tem suporte para isso sem problema nenhum. Não vai ter problema de processamento nem nada do tipo, tá? Então aqui, né, ó, se vocês olharem, deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui. Aqui, ó, então aqui seria simulando, né, ó, você tem a opção de colocar duas placas controladoras aqui, tá? Esse modelo de placa controladora que está aqui é a Fanti-F, que é o modelo de controladora mais comum que tem, tá? Então, aqui você tem um slot NTA,
Aqui seria o slot NTB, tá? Então, se você quiser colocar duas controladoras para ter redundância, tudo, você pode fazer isso. E no FX4 tem um exemplo de uma outra placa aqui no meio, né, que seria a que a gente chama de NTIO. Aqui seria basicamente se você quisesse fazer uma redundância da redundância. Então, por exemplo, né, você tem duas placas controladoras, só que seu uplink, né, entra aqui, então você tem em cada FANTF você tem 4 portas de até 10 GB, né? Quem vai mandar a velocidade da porta é o GBIC que você põe lá na porta, o SFP que você põe lá na porta, tá? Lembrando, até falando do GBIC, que a OLT da Nokia ela só suporta SFP da Nokia, tá? Se você pegar um SFP da Cisco, Juniper, MikroTik, sei lá o que for, se você espetar aqui não vai funcionar, tá? Oficialmente, então, a gente sabe que, né, é só SFPs da Nokia que funciona. A gente sabe que no mercado tem uma galera aí vendendo que eles gravam, né, eles fazem a gravação para que o GBIC seja da Nokia. Então tem algumas aí no mercado que a gente sabe que funciona também, tá? Mas tem que ser gravado para a Nokia, ela não tem essa interoperabilidade se você simplesmente pega uma SFP de outro fabricante, espeta nela, ela já vai funcionar, tá? Não vai funcionar assim aqui no caso da OLT da Nokia. Mas enfim, então aqui você tem essas duas controladoras, tem essas 4 portas, então imagina que seu uplink, né, entra aqui nas placas controladoras. Só que se porventura, que por motivo N que seja, uma das duas controladoras cair, o seu uplink cai, né? Então se de repente você está fazendo ali um link aggregation, ou até mesmo um load balance de tráfego, qualquer coisa nesse sentido, você vai perder, né, essa redundância, né? Então, aí é onde entra a NTIO, que é essa placa aqui no meio, onde você tem 8 portas aqui, tá? Onde 4 portas é dedicada para a controladora A e 4 portas para a controladora B, tá? E então, ao invés de você entrar com o seu uplink aqui nas placas controladoras, você entra com o seu uplink aqui na placa do meio. Se porventura alguma das duas controladoras cair, essa do meio aqui faz a comutação, assume sem problema nenhum, tá? Então, essa placa aqui, a NTIO, seria uma redundância da redundância, tá? Bom, então a gente tem aqui, falando então das placas controladoras, aqui acho que é bem imperceptível, mas quando você tem a OLT aí fisicamente, você consegue ver que tem uma chapa de aço inox aqui separando, né, daqui para baixo, então fica essa parte da controladora e daqui para cima seria as placas de linha que a gente chama, tá? Então assim, tem alguns fabricantes até, ou até algumas pessoas perguntam, né, se tem como colocar o slot de GPON, por exemplo, aqui no slot da controladora para você ter mais assinantes, né? Não tem como, tá? O chassi aqui, os conectores, né, do backplane dela ali, é diferente, tá? Então, justamente por isso tem essa chapa de aço inox para separar bem. Então, daqui para baixo é só a parte de controladora, de uplink e tudo mais, e daqui para cima são as placas de linha, e aí você pode fazer esse mix igual tá aqui na foto, né? Nessa placa aqui que está no slot 1 aqui, é uma placa de ponto a ponto, né? Então, essa placa de ponto a ponto, você tem alguns modelos, tem uma placa que você tem 36 portas de 1 GB, tá? Então você tem até 36 portas de 1 GB. Tem um outro modelo de controladora que você tem 16 portas de 10 GB, tá? Então, você tem essa opção, e aí seria um switch, uma placa que, né, faz o mesmo trabalho que faria um switch, tá? E aí aqui você pode pôr as suas placas de GPON, enfim, de outros serviços que você queira, XGS PON. Então, né, exemplo que essa placa que está aqui de 8 portas, né, seria uma placa de XGS, tá? E você pode ter as suas placas aqui de GPON, enfim. Então você consegue agregar vários serviços no mesmo chassi, tá? Então essa aqui é uma das vantagens aí também das OLTs da Nokia, é que você não fica limitado apenas no GPON, ele já está preparado para outras tecnologias, né? Esse chassi, a Alcatel na época lançou ele em 2010, tá? Então é um chassi aí
que já está completando uma década de existência. E o interessante é justamente isso, ele foi tão bem construído que ele ainda está preparado para tecnologias futuras, né? TWDM-PON, enfim, tudo que está vindo aí, até mesmo o XGS, né? Que ainda vai, né, demorar um tempinho, mas é questão de tempo até se tornar realidade aí, né, no mercado. Esse chassi já está preparado, tá? Então a gente costuma dizer aí que é um chassi que aguenta aí para mais uns 10 anos para frente aí tranquilo. Então, para vocês verem quão bem feito ele foi projetado, tá? Uma outra coisa, até falando dessa questão de projetos e tal, todos os equipamentos da Nokia, eles atendem a todas as normas do I3E, ITU-T, enfim. Por quê? Dentro da Nokia tem uma divisão, né, que eles chamam de Bell Labs, ou Bell Labs, né? E essa divisão do Bell Labs, ele é responsável por a parte de patentes e das coisas, tal. Então, hoje a Nokia, ela, por causa, né, do Bell Labs, ela tem é a detentora da patente do transistor, é a detentora da patente do MP3, uma série de coisas da parte ótica. É a Nokia que é a detentora dessas patentes, tá? Então, os engenheiros da Nokia são os caras, a maioria deles, são os caras que fazem parte do I3E, do ITU-T, então são os caras que criam as normas, basicamente, tá? Então, todo equipamento da Nokia, ele serve como um equipamento modelo para a norma, tá? Então, até por conta dessas questões, tem, né, questão de preço e tudo mais, a gente sabe que os equipamentos da Nokia reduziu bastante, hoje em dia já é bem mais competitivo, mas ele acaba ainda sendo um pouco mais caro comparado ao que tem no mercado, mas isso obviamente se deve ao fato de todo o desenvolvimento que tem por trás e enfim, hoje é um equipamento aí mais parrudo que tem. Mas enfim, então falando um pouco das capacidades, tá, do equipamento, ele tem 10.4 terabits por segundo de capacidade do backplane dela, tá? Então bem, isso é 10.4 terabits por segundo da velocidade do backplane traseiro, tá? Então isso você já tem uma noção da quantidade de tráfego que ela suporta aí por segundo, tá? E ela tem um 2.5 terabits por segundo de comutação de pacotes, tá? De matrix, tá? Então, é um equipamento bem parrudo, tá? Tem 480 GB, até 480 GB de capacidade de enlace subida, que seria a quantidade de uplink, tá? Esse valor aqui ele já aumentou, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas ele já é maior. Se você hoje quiser chegar com mais de 500 GB, mais de 600 GB de uplink na OLT, você já consegue. Obviamente que dependendo do mercado, né, você pega o mercado de SP e tal, isso aqui ainda é loucura, né? Mas você pega num ambiente de operador e tudo mais, já tem bastante cenário que é próximo disso aqui, tá? Então, é um equipamento bem parrudo, ele aguenta, não abre o bico em questão de processamento e tudo mais. Até, por exemplo, né, eu posso falar mais da Vivo, que foi onde eu trabalhei mais tempo, mas a gente já vi OLTs dessa daqui rodando MPLS, fechando o ASPF e tudo mais, e com mais de 15 mil clientes aí rodando ativo, tá? Então, quanto a essa questão aí, que é inevitável, né, comparar o que tem no mercado, e a gente sabe que tem chassi no mercado desse tamanho aqui que não passa de 5 mil, 6 mil, enfim, melhor assim, caso seria 6 ou 7 mil assinantes rodando, coisa que aqui na Nokia você não tem esse problema. Esse chassi ele foi desenhado para até 32 mil assinantes no GPON, tá? Então, quanto a essa questão de processamento, de memória e tudo mais, não vai ter esse problema, vocês podem ficar sossegados, tá? Bom, então
Novamente, né, esse cara aqui, então esses dois caras aqui são para um bastidor de 19 polegadas, só o FX16 que é o maiorzão, ele é para um bastidor de 21 polegadas, tá? Então, novamente, esse cara aqui é para 8 mil assinantes, 16 mil assinantes e 32 mil assinantes, tá? A gente tem um outro modelo também de OLT, que é o que a gente chama de Pizza Box, tá? É a linha 7362, é uma outra linha de produtos aqui da Nokia, mas é uma OLT de 1U, tá? Então, ele obviamente é um equipamento mais limitado, né? Mas ele já suporta a questão do XGS, tá vendo? Então, aqui embaixo, né, ó, são as portas de linha, né? E é tudo on-board, né? Não tem nada que saca a placa, enfim, é tudo já fixo no chassi. A única coisa que sai é a parte da ventilação aqui, que fica aqui, tá? Então aqui, ó, você tem 8 portas físicas, né? Só que, por exemplo, no GPON, o GBIC aqui, deixa eu dar um zoom aqui para ver se dá para ver mais fácil. Ó, repara que aqui na serigrafia da placa está escrito PON 1 e PON 2, tá vendo? Ó, PON 3 e PON 4. O GBIC que vai aqui, ele é aquele XFP, aquele maiorzão, tá? Ele é um GBIC duplo, no caso do GPON, tá? Então, imagina que isso aqui é um LED, né? Cada LED desse equivale a uma porta PON, tá? Então, você tem por porta física, você tem 16 portas PON no total, tá? Seria o equivalente a uma placa uma FGLTB, por exemplo, do FX, tá? Então, esse cara aqui, ele no GPON, fazendo o splitamento 1 para 128, ele é para 2048 assinantes, tá? E aqui em cima você tem 8 portas de uplink, aí aqui vai ser o SFP normal de uplink, é o mesmo SFP que você pode utilizar no uplink do FX, você pode utilizar aqui, tá? E então você tem até 8 portas que você pode utilizar num lag, né, no link aggregation. Então, somando aí os 80 GB, até 80 GB de uplink você pode ter nesse cara aqui, tá? E aqui embaixo, então, você tem até 4 portas do XGS, né? Deixa eu dar um zoom aqui de novo, só para mostrar. Então, repara que aqui na serigrafia da placa você tem PON 1, PON 2, CP1, né? Aí aqui, ó, você tem PON 3 e PON 4, mas não tem nada. Aí você tem PON 5, PON 6, CP2. Essas portas que tem o CP1, CP2, CP3, CP4 são justamente as portas que operam com XGS, tá? Então, caso você queira, já é só espetar o SFP aqui, o GBIC do XGS, e ela começa a operar com XGS. Então, você tem no XGS até 4 portas, e no GPON você tem até 16 portas PON, tá? É um GBIC duplo, acredito que eu acho que é patenteado, acho que esse GBIC, então dificilmente você vai achar um GBIC duplo desse no mercado, mas a Nokia tem isso, a gente tem essa OLT aqui implantada em clientes, tudo, então tem rodando em armário de rua, tem atendendo condomínio, então assim, ele é um cara mais limitado, inclusive, por exemplo, essa questão de protocolo de roteamento, né, que eu falei que o FX tem, né, a BGP, ISIS, OSPF, MPLS, aqui você não tem essa opção, tá? Esse cara ele é um Layer 2 puro, então é Layer 2 puro mesmo, só VLANs e enfim, tem a questão de redundância, aquela coisa toda, mas ele é mais limitado, tá? Ele também não opera com TL1, tá? Hoje em dia, porque, né, enfatizando isso, porque hoje em dia a maioria da integração aí dos ERPs aí que falam, né, com os equipamentos da Nokia, eles fazem a integração tudo via TL1 com o equipamento. Então, os principais que tem hoje aí no mercado, XC Soft, ISP Integrator, MK Solutions, os Synthesis, né? Acho que tem o Synapse. Enfim, todos eles estão feitos a integração com as OLTs da Nokia da linha FX via TL1, tá? Então toda a parte de integração, de ativar assinante e tudo mais,
enviar usuário e senha PPPoE lá para a ONU e tudo mais, isso tudo é feito via TL1. No Pizzabox você já não tem essa opção do TL1, então ele tem essa desvantagem também nessa questão de integração. Mas, como eu falei, tem clientes nossos que têm operando isso aí, então tem cenário que faz sentido, tá? E, obviamente, tem aqui a questão da energia, que ele tem dois modelos, ele tem a opção AC tem a versão DC, tá? Esse modelo da foto é o modelo AC, né? Então ele tem uma entrada AC. Essa entrada de bateria aqui, ele não tem um retificador aqui dentro, tá? Então ele não carrega o banco de bateria. Isso aqui seria uma entrada de bateria para se caso aqui o AC cair, aí isso aqui está conectado num banco de bateria e aí o banco de bateria mantém o equipamento ligado, tá? Mas ele não carrega, ele não é um inversor aqui, não carrega esse banco de bateria, tá? E o modelo DC seria exatamente esse mesmo conector aqui embaixo no lugar desse conector AC, e aí sim seria uma entrada seriam duas entradas de energia DC, tá? Bom, esse cara, né, essa questão aqui da linguagem, ele já opera a questão do Yang NetConf, que são novas linhas, novas linguagens aí de configuração que está surgindo no mercado. Ainda não é realidade, tá? Mas é questão de tempo até uma padronização aí para os equipamentos poderem falar todos a mesma língua. E esse equipamento já está preparado para isso, assim como também o FX já está preparado para Yang NetConf. A questão é só o software, tá? Você instala um software lá e aí ele começa a operar com Yang NetConf, tá? Bom, então aqui voltando a falar da linha FX, a gente tem então a Fant-F, que é a placa mais conhecida aí no mercado, tá? A controladora é onde está toda a inteligência do equipamento, tá? Então toda a parte de configuração e tudo, fica tudo armazenado nela. Deixa eu dar um zoom aqui de novo. Se vocês notarem aqui, ó, você tem um compact flash aqui, né? Dentro desse compact flash é onde fica armazenada todas as configurações. Inclusive a gente tem uma forma aí de subir a OLT, né? Quando você tem uma OLT zerada de fábrica, você tem a opção de tirar essa flash utilizando um leitor de compact flash, um gravadorzinho, né? É bem fácil de achar aí na internet. Você pode, com uma imagem já pronta, por exemplo, a gente tem já imagens da OLT já pronta, já com uma pré-configuração, né? Porque, por padrão, a OLT da Nokia vem com tudo shutdown, ou seja, né? Vem tudo desabilitado. Então, você vai conectar GBIC aqui na porta, vai estar desabilitado. Você vai conectar alguma coisa aqui na porta, nessa porta elétrica aqui, a porta vai estar desligada. As portas PON vai estar tudo desabilitado, enfim, por padrão ela vem tudo em shutdown, tá? Aí a gente tem essa opção da flash, de utilizar essa flash, que a gente tem uma imagem já, que a gente já gravou e a gente disponibiliza o link, né, para os clientes baixarem. E você pode fazer a gravação dessa flash, você espeta a flash aqui, coloca a placa no chassi, ele já vai subir já com todas as portas em no shutdown, ou seja, já tudo up, né? Então você só colocar o GBIC, o SFP aqui, lá já vai subir. Você vai conectar aqui, por exemplo, um PC, já vai ter um IP de gerência que a gente coloca lá, um IP padrão, tá? Caso você não tenha o cabo console, até falando aqui um pouco dos conectores, né? Então você tem aqui a FUI4, que é uma porta de 1 GB até 1 GB que você pode ter. Você pode usar ela só para gerência, você pode usar ela como uplink até 1 GB também, tá? Sem problema nenhum. Essa LCRT aqui seria a console. Lembrando que o cabo console da Nokia, né, ele tem uma pinagem um pouco diferente do padrão Cisco ou que tem aí no mercado. Então tem uma pinagem específica, mas geralmente o cabo console é enviado junto com o equipamento, né? Então, enfim. E aí essas outras portas que tem aqui, né? Esse modelo de placa não tem, mas enfim. Essas portas aqui seriam basicamente de alarme, de sincronismo de relógio, enfim, não é muito utilizado,
tá? Mas é mais essas duas aqui, então essa LCRT seria a de console e a FUI4 seria uma porta que você pode usar como uplink ou para gerência do equipamento. Então você pode utilizar essa flash para fazer essa gravação e já subir o equipamento já pré-configurado, e aí você só, obviamente, altera com o seu IP, cria suas VLANs e tal. A gente fez essa imagem aí para apenas facilitar, então fazendo dessa forma, você consegue subir uma OLT aí em menos de 10 minutos tranquilamente já pôr em produção. Então é muito mais prático, inclusive a gente já carrega os softwares de ONU, já os mais recentes aqui nessa imagem. Então, hoje o jeito mais fácil de você subir uma OLT da Nokia é tendo uma imagem da flash, você só grava e já sobe e é muito mais prático, né? Mas obviamente, caso você não tenha, né, um leitor de compact flash, aí você tem que subir manualmente, acessar via console, subir todos os serviços, subir um IP, colocar lá na rede, fazer a transferência do software mais recente da OLT via TFTP, enfim, tem todo um procedimento, né, que a gente executa, mas ele é mais trabalhoso, ele demora um pouco mais. Então, tenho em mente que tem essa opção da flash que agilize muito a ativação de uma OLT, tá? Inclusive, depois você pode configurar a OLT do jeito que você quiser e com, enfim, as VLANs que você quiser, da forma como você quiser, tira essa flash, grava uma imagem nova e aí toda nova OLT que você for ativar, você pode simplesmente ir replicando essa imagem, gravando essa flash e então você consegue subir e botar essa OLT em produção muito mais rápido, tá? Eu não vou ficar me atentando muito aqui aos detalhes da placa controladora, acho que durante esse período aí vocês já puderam ler um pouco tudo. Qualquer dúvida, obviamente, que vocês tiverem a respeito da questão da especificação técnica, a gente pode mandar manual, pode, enfim, esclarecer as dúvidas de vocês, mas aqui é mais para falar, então, da capacidade, e aí, então, só o interessante seria essa questão, né, do Layer 2, Layer 3 e MPLS, a RIP, OSPF, BGP e ISIS, tá? Então, é em cima da controladora que funciona toda essa questão do protocolo de roteamento. E aí tem a capacidade aqui da controladora que eu falei, que seria se você usasse duas controladoras, né? Você tem a capacidade de configurar as duas placas controladoras no modo ativo-ativo, né? Então, você teria realmente uma distribuição de carga, de processamento, de tráfego entre as duas controladoras, ou você tem um modo, isso tudo é configurável, tá? Você tem um modo ativo standby, que aí, né, obviamente, uma fica rodando, se caso uma cair, a outra assume em questão de milissegundos aí, tá? E aí, falando então um pouco mais para frente das outras placas controladoras, né? Então a FantF é a que você vai mais achar aí no mercado, mas tem outras placas que têm uma capacidade maior, que, por exemplo, a próxima depois da FantF seria a FantG, tá? A FantG, qual que é a diferença? Ela, além dessas 4 portas aqui que pode ir até 10 GB, né? Ela tem uma porta de 100 GB, tá? Então, assim, esse 100 GB barra 40, ele não tem esse barra 40, tá? Na verdade, ela é só 100 GB, essa porta, tá? Então, você teria aqui uma porta de 100 GB e mais 4 de até 10 GB, tá? Lembrando que em cada link aggregation, em cada lag que você for fazer, você pode colocar até 8 portas nesse mesmo lag, tá? Então você pode agregar até 8 portas físicas no mesmo link aggregation. Então você poderia, né, colocar, por exemplo, um link aggregation, se você tem duas placas controladoras, né? Você poderia colocar um link aggregation das duas portas de 100 GB, somando aí os 200 GB, tá? Ou, se você quiser, você pode colocar uma porta de 100 GB, 3 de 10, né? Então daria 130 GB, 260 GB se você quisesse colocar tudo no mesmo lag, né? E aí, utilizando a NT-IO, né, que é aquela placa no meio, aí isso aí aumenta ainda mais a capacidade, tá? Então, você tem essa opção.
Aqui até para mostrar como que é o funcionamento interno do equipamento, tá vendo que tudo tem redundância com tudo. LT aqui seriam as placas de linha, placa GPON, placa de XGS, placa de ponto a ponto, tá? Então, internamente o equipamento ele possui redundância com tudo, tá? Então, se caso a controladora B cai, a A assume, se caso a A cai, a B assume. Se você estiver usando uma NT-IO, se você põe o seu uplink aqui, caso alguma das duas controladoras cair, ela fala aqui com a NT-IO sem problema nenhum, tá? E a placa controladora e a placa de linha, eles têm uma capacidade até de 40 GB aí para se comunicarem por placa, tá? 40 GB por placa. Então, e aí aqui a FunTG ela tem uma capacidade um pouquinho maior, tá vendo? De switching, né? Comparado, esse switch aqui não é aquela velocidade, né? A velocidade é sempre a mesma do backplane ou da matrix, né? Aqui seria a velocidade do uplink, tá vendo? Então a FunTF você teria lá os 480 GB, aqui você tem 1.280 GB que você pode utilizar como uplink, tá? E mesma coisa, esse cara também funciona com Layer 3, enfim, isso tudo é ainda mais aprimorado com a FunTG. E depois da FunTG, a gente tem a FunTH, tá? A FunTH, ela tem duas portas de 100 GB, tá? Então, você teria por placa controladora 200 GB. Então, se você utilizar duas FunTH, por exemplo, você teria aqui 400 GB livre, né? E você ainda tem a NT-IO aqui, que no caso é o modelo FNIO-D, que aí isso ainda você pode aumentar ainda mais para mais 4 portas de 100 GB, dando aí 800 GB de uplink tranquilamente, tá? Então a FunTH já é bem parruda, e inclusive aqui ó, a velocidade de comunicação entre a controladora e as placas de linha aumenta, tá vendo? Então quando na FunTF você tem 40 GB, na FunTG 40 GB, na FunTH você já tem 100 GB, tá? Isso muito por conta da demanda, já pensando no XGS, né? Então, por exemplo, né, a placa que a gente tem disponível hoje do XGS, ela tem 8 portas de 10 GB, e é 10 GB simétrico, né? Lembrando que o XGS é o 10 GB simétrico. Então, só em uma placa de XGS você tem já 80 GB, né? Então, pensa que para uma placa de XGS, você pode utilizar uma placa de XGS com a FunTF sem problema nenhum, mas você vai estar limitado aos 40 GB que a placa suporta, né, de tráfego, né? Então, caso você queira utilizar, por exemplo, hoje o XGS na capacidade máxima, a FunTH é a controladora que vai suportar isso com folga, né? Porque ela tem aqui até 100 GB de comunicação no barramento, tá? E, obviamente, no uplink você tem que dar vazão para esse tráfego, né? Ela tem duas portas de 100 GB. Então, é um equipamento, novamente, bem parrudo. Questão de processamento, vocês não vão ter problema com isso, não vai ter problema com travamento. Questão de capacidade de tráfego, enfim, podem ficar sossegados que esse equipamento aqui ele suporta bastante tráfego e é bem parrudo, tá? Bom, enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem, alguma coisa relacionada a essas coisas, depois é só falar com a gente ali sem problema nenhum. Aí aqui é só coloquei questão de curiosidade mesmo, acho que ninguém mais utiliza RIP, mas enfim, deixei aqui só por curiosidade. E o BGP, por exemplo, que eu falei que é o LT, ela suporta até 16 mil rotas no IPv4 e 8 mil rotas no IPv6. Mas não ambas, né? Ou utilizando 8 mil rotas no IPv6 ou 16 mil rotas no IPv4. Novamente, né? A OLT ela não é um roteador dedicado, ela tem funções de roteamento, né? Ela tem a capacidade de processar isso, mas obviamente não é comparado a um roteador que ele só faz isso, né? Então, 16 mil rotas de IPv4 no BGP dá para fazer bastante coisa, tá? Então, é só para vocês terem uma noção mais ou menos da capacidade do que suporta a OLT, além de ter todos os assinantes ali de GPON, XGS, ponto a ponto e tudo mais,
ainda tem essa capacidade aqui, por exemplo, para 16 mil watts de VV4 no BGP, tá? O SPF MPLS atende a todas as normas das RFCs aí, e aí é como eu falei, né? Os caras são os caras que criam as normas, então tudo que você precisar fazer com relação ao SPF, divulgação de rota e tudo mais, fechar túnel com MPLS e tal, segue todas as normas, então sem problema nenhum, tá? A OLT, a questão de jumbo frame, ela suporta jumbo frame, tá? Em camada 2 é fixado em 2048, não tem como configurar, tá? Já em Layer 3, você pode ser configurado por interface, né? No caso por uplink lá, ele tem esse valor padrão de 2030, mas você pode utilizar até 9000 e tralalá, que é o jumbo frame lá, o maiorzão que tem, né? Capacidade de tráfego. Então, na OLT ela suporta essa questão de jumbo frame, tá? Já na ONU, a ONU não suporta jumbo frame. Até, né, o momento, a Nokia não tem nenhuma ONU que suporta jumbo frame. Pode ser que no futuro, se tiver alguma demanda, se eles entenderem essa necessidade, pode ser que eles venham a lançar. Mas até o momento, né, eles não têm essa ONU com jumbo frame. Mas para vocês terem uma noção do MTU que as ONUs suportam, né? E também essa questão de MTU nas ONUs da Nokia não é configurável, tá? Você vai acessar a web lá da ONU, ONU, ONT, né? Enfim, você não consegue alterar o MTU. O MTU é fixo, ela tem a capacidade máxima e ela opera de acordo com a conexão que você está lá. Então, a G240WF é um modelo router, tá? Então, essa regra se aplica a todas as ONUs router, tá? Então, ela tem um MTU de 1962 para conexões do tipo PPP e um MTU de 1970 para conexões do tipo IPoE, tá? Então, com IPoE você tem um pouquinho mais ali, que, enfim, tem muita gente já começando a migrar do PPPoE, por exemplo, para o IPoE, né, para o DHCP. Tem muito provedor fazendo essa movimentação e acredito que, enfim, você vai ganhar alguns bytes aí só. Não sei se na prática faz alguma diferença, mas tem muita gente migrando do PPPoE para o IPoE aí, enfim, você ganha alguns bytes a mais aí na questão do MTU. Então, esse MTU é fixo, ele vai depender do protocolo que você vai estar utilizando lá dentro da ONU, se é PPP ou IPoE, tá? E então é um valor legal, né? Que geralmente o MTU padrão aí é 1500 e tal, mas ela tem a capacidade máxima de até 1962, tá? E novamente não é configurável, ela vai trabalhar de acordo com o MTU que estiver se comunicando com o servidor. Mas caso o servidor quiser aumentar esse MTU até 1962 no PPP ou 1970 no IPoE, a ONU aguenta, ela suporta, tá? E a G010GP é uma ONU bridge. Essa aqui é uma ONU bridge pura, tá? Por que bridge pura? Porque tem uma outra ONU que ela é bridge, que faz PPPoE, que faz IPoE, é gerenciável e tal. A G010GP, e tem uma outra que está para lançar aí agora também, é uma bridge pura. Ela simplesmente é um conversor de ótico para elétrico, tá? E aí essa daí ela suporta um MTU de 2000, tá? Então ela tem um MTU um pouquinho maior, tá? Mas aí é só por questão de curiosidade mesmo. Aí aqui, também não vou ficar me atentando nessa questão dos slides, é só para mostrar como que seria a questão da arquitetura interna do equipamento, aquilo que eu já falei, né? Que tudo tem redundância com tudo fala com todo mundo e como que funciona essa questão das redundâncias e tal, né? Inclusive você pode ter redundância de placa GPON, por exemplo, que seria a proteção tipo B, né? Que a gente fala. Você pode amarrar porta-PON por porta-PON, e, enfim. Aí, obviamente, seu projeto tem que constar esse tipo de formato, né? Mas seria para fazer redundância de caminho do lado GPON, né? Todo mundo sempre fala de redundância de caminho do uplink, mas você tem a opção de redundância do lado GPON também, tá? Então, você tem essa opção da proteção tipo B aqui também nas OLTs da Nokia, sem
né? Enfim, você chega com uma ONU, com um único conector, mas na sua rede você tem dois caminhos diferentes. Isso eu acho que acaba sendo mais interessante para projetos, né, tipo do governo, Petrobras, enfim, Uzi Minas, essas empresas aí, Vale e tal, que são empresas que têm um SLA, né, diferenciado do que um cliente residencial, e é uma opção que você pode oferecer, você como provedor e tal, você pode fornecer para os seus clientes aí e tal, que obviamente você amarra, né, uma porta-PON, você amarra uma placa, uma fica espelho da outra, né, e aí uma fica em ativa, a outra stand-by. Se caso uma fibra romper aqui nesse caminho, em questão de milissegundos, a própria OLT automaticamente comuta para o segundo caminho, né? E para vocês terem uma noção, a gente já fez teste isso já. Conexão do PPPoE nem cai. Para o cliente é transparente, ele nem vê isso, tá? Porque justamente a questão de milissegundos essa comutação, então é algo bem interessante, tá? Então aqui alguns modelos de placas, né? Então essas daqui são as placas de ponto a ponto que eu mencionei. Então tem o modelo NELT-B e a FELT-B, e tem outras já agora por causa das placas da Fant G e Fant H, que tem um uplink maior. Então já tem outras placas que tem links de 100 GB também de ponto a ponto, tá? Então a NELT-B é que tem 36 portas de 1 GB, tá? E a FELT-B ela tem 16 portas de 10 GB. Então é um switch, uma placa de switch, né? Ao invés de você ter que pôr um equipamento adicional lá na ponta, tudo você pode usar a própria OLT colocando uma placa dessa como um switch, tá? A FGLTB, que é a placa mais conhecida aí também no mercado, tá? Ela tem 16 portas PON. Por enquanto a Nokia só tem placas com 16 portas PON, tá? Ela tá para lançar aí agora uma placa com 32 portas PON, tá? Não sei ainda exatamente como que vai ser. Eu imagino que vai ser no sentido igual do Pizza Box, que o GBIC é duplo, tá? Mas enfim, tá para lançar ainda essa placa com 32 portas PON na mesma placa, mas por enquanto é a FGLTB a mais comum, né, que tem 16 portas PON. Então você teria 2.048 assinantes aqui, fazendo splitamento 1 para 128, né, até 2.048 assinantes por placa, tá? Uma coisa que eu não mencionei anteriormente, essas placas, né, no chassi do FX, deixa eu voltar aqui. Essas placas elas são todas intercambiáveis, tá? O que significa? Se você tem na sua planta aí FX4, FX8, FX16, todas elas utilizam as mesmas placas, tá? Então você não tem uma placa específica para FX16, outra para FX8. Então nessa questão de estoque, né, para manter é muito melhor porque são todas intercambiáveis. Então a FantF funciona aqui, funciona no FX8, funciona no FX16. A FGLTB também é a mesma em todos, tá? Então, isso é um dos pontos positivos aí também. E essas placas são todas hot swap, tá? Então, você pode sacar com ela ligada, sem problema nenhum. Enfim, seguindo, obviamente, né, a questão toda... Quase ninguém segue, mas enfim, o ideal, né, que todo mundo seguisse a questão das normas. Então, você tem os conectores aqui para descarregar a questão eletromagnética e tal, usar aquelas pulseirinhas, né? Mas enfim, você pode sacar, as placas são todas hot swap, pode sacar com o equipamento ligado, sem problema nenhum, tira, enfim, para fazer manutenção e tudo mais, pode fazer sem problema nenhum, tá? Bom, então, esse aqui então é o modelo mais conhecido que tem, tá? Aí aquela questão que eu falei da proteção tipo B, tá? Que seria a redundância do lado GPON, né? Então, se você tem de repente uma demanda, não sei, de repente em área rural, ou como eu falei, uma Petrobras, por exemplo, da vida e tal, se caso aí seu projeto, obviamente, ele tem que ser desenhado para essa proteção tipo B, você coloca, né, aqui um splitter 1:2 invertido, né? Então, na saída aqui imagina que você tem duas placas de GPON. Então, você pega, eu vou fazer a proteção da porta 1 do slot 1 e da porta 1 do slot 2, né? Elas vão ficar amarradas entre elas.
você tem um splitter 1:2 invertido, coloca lá no seu DIO, enfim, distribui para sua rede, né? E aí lá na sua rede você faz a redundância do caminho do lado GPON. Não é muito comum, né? Obviamente, isso a gente dificilmente vê isso, mas é interessante vocês saberem que é possível fazer, tá? E como eu falei, a gente já demonstrou isso na Brint de 2019, a gente estava lá no stand demonstrando isso nessa rede ativa, então simulando se rompesse uma fibra, ou outra assumia em questão de milissegundos e, enfim, para o cliente final era transparente, ele nem percebia que era muito rápido. E um outro detalhe aqui interessante que é bom pontuar é suporte para o TDR SFP. Tem um modelo de... Deixa eu dar um zoom aqui. Tem um modelo de SFP que ela já tem um OTDR embutido, tá? Nessa GBIC, nessa SFP, tá? Obviamente, assim, essa SFP é caríssima, tá? Tanto é que eu já até questionei o pessoal da Nokia, né? Falei, para saber a questão, tá, caro quanto, né? Aí os caras, é caro. Então, assim, eu não sei dizer o quão caro mas só me falaram que é uma SFP realmente muito cara. Mas, enfim, é interessante vocês saberem que essa placa, enfim, o chassi, tem esse tipo de suporte. Então, se caso você quiser ter um SFP ou TDR, para já ter embutido aqui, né, e você já saber exatamente aonde a sua fibra rompeu e tal, você tem essa opção, tá? Essa FWLTA, não vou nem comentar que seria do TWDMPON. A ideia depois é a gente atualizar esse slide aqui para colocar a placa de XGS, tá? Então, mas a ideia seria isso, mostrar que você tem aí as placas que você pode agregar vários serviços no mesmo chassi, tá? Aí aqui seria simulando como que seria uma rede, tá? Operando com o XGS e o GPON, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, você tem exemplo aqui, ó, XGS e o GPON fazendo splitamento 1:64, tá? Então você teria uma placa dedicada para o GPON, uma placa dedicada para o XGS. Hoje, atualmente, a gente tem que ter esse cara aqui que eles chamam de coexistent element, ou elemento de coexistência, tá? Isso aqui é como se fosse um splitterzinho melhorado, tá? Que ele vai pegar os lambdas, né? Os lambdas do XGS, o lambda do GPON e vai colocar tudo na mesma fibra, tá? E vai mandar para a rede. Então a sua rede vai estar iluminada com os dois lambdas. Atualmente a forma que a Nokia tem de fazer isso você tem uma placa, então por exemplo uma FGLTB, uma placa de XGS, utilizando esse elemento de coexistência, é um elemento externo, tá? É como se fosse um splitter mesmo que vai físico ali na porta, e ele sai, você entra, conecta uma fibra desse elemento de coexistência na porta do XGS, outra fibra na porta do GPON, e ele tem uma única saída de fibra que já faz esse mix aí, como se fosse um mux, né? E aí ele faz essa mistura aí dos sinais e manda para a rede, tá? A Nokia também está para lançar agora uma placa que eles chamam de combo, tá? Que ela já tem desculpa, ela já tem o GPON e o XGS integrado, tá? Então imagina que o XGS e o GPON vai estar na mesma placa, tá? No mesmo GBIC lá, na mesma SFP, então não vai ter a necessidade mais desse elemento de coexistência, tá? Então essa placa combo já foi anunciada, tudo, só não sei quando que já vai vir para o mercado oficialmente e tal, mas acredito que até o final do ano ou até o ano que vem aí já deve ter. Seria uma placa combo, então, que você já consegue sair já na mesma fibra o GPON e o XGS já sem a necessidade desse elemento de coexistência, tá? E aí, obviamente, você iluminando a sua rede aí com os dois lambdas, você pode espeta lá na ponta, quero atender um cliente com GPON, espeta uma ONU GPON, quero atender um cliente com XGS, espeta uma ONU XGS, tá? Uma outra vantagem também, falando um pouco do XGS, se comparado ao XGPON,
né? É que o XGS ele opera com o ONU tanto XGS, né, 10 GB down e 10 GB up, e ONU XGPON, que seria 10 GB down e 2,5 de up. Essa é uma das vantagens do XGS, que caso, obviamente, a ONU de XGPON é mais barata, né? Então, de repente você tem uma demanda de um cliente que você não vai ter, né, não vai precisar ter ali 10 GB simétrico. Às vezes você vai ter uma demanda do cliente que ele quer, sei lá, 2 GB simétrico, por exemplo, ou 1 GB, 1.5 GB simétrico, enfim. Então, uma das vantagens do XGS é que você consegue utilizar o NU tanto do XGPON quanto do XGS. Já com placas de XGPON, que é o que mais tem no mercado, que o pessoal tem falado muito, você só consegue operar com o NU de XGPON. Tá? Então você fica limitado, você vai fazer um investimento alto, né, para essa placa de XGPON, para um NU de XGPON, mas você não vai conseguir aumentar a sua capacidade caso precise atender a demanda, né? Então, o XGS, como ele é um 10 GB simétrico, você já tem aí, se caso tiver demanda, né? Aí, obviamente, vai ter que entender o seu cenário aí, o tipo de cliente que você, que é o seu público-alvo, né? E aí você tem essa capacidade, então, maior aí no XGS, tá? Bom, aqui falando um pouco então da questão das OLTs, ah, você tem em armário de rua, a gente tem vários clientes aí utilizando essas OLTs em armário de rua. A Vivo, por exemplo, utiliza o FX16 em armário de rua, tá? Então esses equipamentos eles suportam aí até 65 graus Celsius de operação, tá? Esses armários não é da DPR, tá? Esses armários não é a DPR quem fabrica. Esses armários é da Nilco, tem toda a certificação de teste em câmara climática, enfim, tem todos os certificados aí, tudo para validar que esse tipo de equipamento funciona. Obviamente, né, o armário ele tem que ser desenhado de forma a ter troca de calor e tal, então você tem filtro Gore para não ter entrada de sujeira nem de água. O pessoal desenha a posição da OLT para ter o fluxo de ar e ter a maior troca de calor possível e tal. Então a gente não recomenda, se vocês forem utilizar a OLT em armário de rua, utilizar um gabinete, por exemplo, não refrigerado, tá? Então, mas enfim, mas é possível que você coloque o OLT aí em armário de rua sem problema nenhum. A gente tem vários clientes aí colocando essas OLTs em armário de rua, tá? Então, esses aqui são alguns exemplos de gabinetes, tá? Que o pessoal da Nilco lá desenvolveu pensando nas OLTs da Nokia e tudo mais. Então, a Nilco e a DPR tem essa parceria aí com armários de gabinetes aí de rua, tá? Aqui seria então só para falar um pouco da questão do MPLS, que a OLT, né, enfim, tem essa capacidade de operação, tá? Aí aqui seria um exemplo, né, simulando um cenário real, né? Então, imagina que cada ponto desse aqui é uma OLT, tá? Você tem aqui então um anel, fechando um anel, e as OLTs se comunicam, né, entre si. E aí você pode fechar um túnel MPLS aqui enfim, da USP até aqui na Barra Funda, enfim, você tem essa capacidade de topologia, tá? Aqui então, lembrando do ponto a ponto, né, que a gente pode atender, por exemplo, aqui tem a rodoviária, tem, enfim, tem diversas empresas, a própria DPR aqui, o escritório, né, mais recente, que essa imagem é mais antiga. Aqui era o escritório antigo que ficava no bairro do Limão, hoje a DPR fica aqui na Barra Funda. Mas enfim, tem várias empresas, você pode colocar uma OLT e uma placa de ponto a ponto para atender um link dedicado lá para esses clientes, enfim, se quiser só, né, entregar lá uma fibra lá para os clientes, você pode utilizar o OLT com aquela placa de ponto a ponto. E uma das coisas interessantes aqui, então, ó, só seria simulando, né, como que seria esse anel e tudo mais, né, a OLT
fazendo redundância, tudo falando com todo mundo e tal. Uma das coisas interessantes aqui que eu queria comentar é essa questão do POL, tá? O POL é uma rede ótica, é uma rede LAN ótica, tá? Então, é uma tecnologia que lá fora já está se tornando bem popular por conta da alta demanda de banda que você tem em redes LAN, tá? O que seria o POL, tá? Você pode utilizar uma mesma OLT, um FX4, por exemplo, aqui simulando na USP, né? E ao invés de você ter aqueles data center com um monte de switch, enfim, aquele monte de cabo de par metálico, enfim, a gente sabe que o par metálico sofre interferência aí é, com ruído e tudo mais, e você ocupa muito mais espaço também e tal. Então isso daqui seria uma rede LAN ótica, você colocaria uma OLT num ponto central da USP, por exemplo, sairia distribuindo várias ONUs como ponto de acesso, e aí somente a última milha, né, o last mile que eles chamam, seria no par metálico, mas aí você teria tipo 1 metro, 2 metros de cabo no par metálico, então você consegue ter bandas extremamente altas, né? Esse cenário é interessante também, por exemplo, para hospitais, tá? Então eu sei que no escritório da Nokia, que fica aqui na Lapa, o escritório deles, da Nokia, é todo feito com POL, tá? Ele roda em cima de POL, tá? É bem interessante, um dia até, caso como cliente aí, vocês quiserem visitar o escritório da Nokia, tem que agendar lá com o pessoal da DPR, da Nokia, e vocês podem ir ver, porque é bem interessante, eles têm lá os pisos de vidro mostrando as fibras passando e tal, as ONUs lá conectadas, tá? E com isso você tem você consegue ter uma vazão de banda muito mais alta na rede LAN, né? Então, como eu estava falando, eu sei que a Nokia estava com alguns projetos piloto aí, por exemplo, com a rede A1000 de hospitais, tá? Então, hoje, né, você tem hospitais que fazem ressonância, ultrassonografia, enfim, coisa que são arquivos extremamente pesados, né, coisa de mais de giga, que eles têm que fazer upload no servidor deles, tá? Então, hoje, né, você só faz isso geralmente com par metálico, então você tem uma banda limitada, né, tem um tempo que leva isso, mas com a rede POL, você tem aí as mesmas capacidades, por exemplo, de velocidade de GPON, só que na rede LAN, tá? Então, para você fazer um upload aí, né, de arquivos e tudo mais, se você tem um servidor local ou remoto na nuvem, por exemplo, a sua velocidade de upload vai ser muito mais rápido, então o seu atendimento vai ser muito mais rápido, não só em hospitais, mas por exemplo em fábricas, enfim, montadoras de veículo, tem uma série de localizações aí que a rede POL ela é interessante, tá? Então, para vocês terem uma noção, seria mais ou menos isso aqui, tá vendo? Você tem uma OLT, coloca lá um splitter, né? E aí você coloca uma ONU, essa ONU ela pode ter até 4 portas LAN, Ethernet lá, e você pode atender, coloca telefone VoIP, coloca, enfim, access point, ou a própria ONU pode ser um access point também, tá? Então, enfim, é uma topologia bem interessante e esse equipamento também já está preparado para tudo isso, é esse mesmo equipamento, só muda o software, tá? Bom, falando um pouco dessa questão dos equipamentos da Nokia, tá? Esse slide eu gosto de mostrar que é para vocês terem uma noção da quantidade de produtos que a Nokia tem, tá? Para atender diversos tipos de mercados diferentes. Então tem uma série de dispositivos, de produtos, enfim, só que nem tudo vem para o Brasil, ou nem tudo tem uma demanda aqui no Brasil, porque tudo tem que homologar na Anatel e tudo mais, então acaba muitas vezes não compensando por conta da demanda, né? Mas é só para vocês terem uma noção de que a Nokia tem uma gama gigantesca de produtos aí no mercado global, tá? Uma das coisas que eu queria chamar a atenção, além das ONUs aí que a gente vai falar mais para frente, né, ONU no GPON,
Uma das coisas interessantes aqui seria essa SFP GPON, tá? Isso aqui é uma coisa que quase ninguém conhece, também acaba não sendo muito divulgado, mas é muito interessante, que é um GB, que é uma SFP, que é uma ONU, tá? É uma SFP ONT. Então, você vai atender um cliente lá, por exemplo, ao invés de você ter que pôr um equipamento lá no local, uma ONU, enfim, por mais que seja uma ONU Bridge, né? O cara vai espetar, vai fazer uma conversão de ótico para elétrico, vai ter uma perda de velocidade, tudo mais, vai ter interferência. Então, a ideia aqui é que o cara simplesmente espeta isso aqui no switch dele lá. Para a OLT vai subir exatamente como uma ONU, tá? Como uma ONU Bridge de uma porta. Só que você vai ter, obviamente, a velocidade muito maior, porque você está tudo integrado no mesmo equipamento. Então, é muito interessante isso aqui, tá? O cara simplesmente espeta no switch, enfim, o roteador dele lá, o que ele tiver na ponta dele lá, ele espeta esse GB que para a OLT vai provisionar como se fosse exatamente uma ONU, tá? Então, com isso você só chega com a fibra lá pro cara e mantém toda a estrutura interna dele já do jeito que é, sem precisar alterar nada, tá? Bom, falando um pouco então das ONUs aí que a gente tem hoje no mercado, voltado, né, pro mercado aí de SPs e tal, só um instantinho. Então, a gente tem aqui hoje o modelo G120GE, que é a bridge que faz PPPoE, tá? Ela tem, então, duas portas LAN e uma de voz, uma RJ11 aqui, tá? Lembrando que aqui uma porta é Giga Ethernet, a velocidade, e a outra é Fast, tá? Então, uma vai operar em 1 GB, a outra vai operar em 100 MB, tá? Essa ONU faz PPPoE, ela faz IPoE, ela é gerenciável, tem a interface web, você consegue pôr a porta em modo bridge também, se você quiser. Enfim, ela é uma bridgezinha um pouco mais melhorada, tá? Aparece até um Apple TV aqui. E você tem a G010GP, que como eu tinha mencionado anteriormente, é a mais simples que tem, que ela é basicamente um conversor ótico elétrico. Ela não é gerenciável, não faz PPPoE, enfim, não tem interface web, nada, tá? Ela é basicamente um conversor e a porta é giga, tá? A porta Ethernet aqui é giga, então esses são por enquanto os modelos que tem. Obviamente vai ter o novo lançamento aí da ONU Bridge, mas ela vai ser bem similar a essa daqui, tá? Ela não vai fazer PPPoE igual a G120GE, tá? Até explicando um pouco aqui da questão da nomenclatura das ONUs, através do nome você consegue saber a especificação aí da ONU, tá? Então, G, você vai ver que sempre vai ter o G na frente, que é do GPON, tá? Então, esse primeiro caractere significa que é uma ONU do GPON, tá? Esse primeiro caractere aqui, ele equivale à porta de voz, tá? A porta FXS. Então, a 120G, ela tem uma porta de voz. Então, esse 1 equivale a essa uma porta de voz. A G010GP, tá vendo que o 0 aqui é porque ela não tem porta de voz, não tem porta FXS, tá? Esse segundo caractere, ele equivale à quantidade de portas LAN que a ONU tem. Então, a 120G, ela tem duas portas LAN. A 010GP, ela tem uma porta LAN, tá? Esse outro caractere aqui seria de porta frame relay ou overlay, um negócio assim. Grande parte aí das ONUs GPON sempre esse caractere vai ser 0, porque não tem portas de overlay. Esse G aqui na ponta seria porque ela tem uma porta giga, tá? Então uma das portas aqui é giga, então aqui também a porta é giga. E por último, esse caractere depois do traço seria o modelo da ONU, então ela é o modelo E, tá? Então esses são os modelos bridge. Essas aqui são os modelos que são só 2.4, então a gente tem a 120WF e a 240WF, tá?
A 120WF, ela é bem parecida com a 120GE, só que a diferença é que ela tem o Wi-Fi e ela tem antena externa, tá? Então, novamente, ó, ela tem uma porta de voz, duas LANs, nenhuma de overlay, e esse W aqui seria de wireless, né, de Wi-Fi. Então, ela tem o Wi-Fi e ela é o modelo F, tá? Então, esse modelo aqui, ela já tem antena externa, o Wi-Fi dela é 2x2 MIMO e até 100 mW de potência, tá? Também faz PPPoE, IPoE, IPv6, tem gerenciável, ela é gerenciável, enfim, você consegue pôr a porta em modo bridge também, se você quiser fazer, o cara quiser discar o PPPoE lá num device na ponta, você consegue pôr essa porta em modo bridge, enfim, sem problema nenhum. É um modelo mais de entrada na questão de on-use Wi-Fi, ela tem essa antena externa, tudo, e 100 mW, tá? E mesma coisa, uma porta é giga, a outra é fast, tá? A 240WF, a gente tem dois modelos, uma em que é 100 mW de potência, igual a essa daqui, e a mais recente aí, que ela tem 200 mW de potência, tá? Basicamente, e ela tem um PTOzinho interno dela aqui, que você pode alocar a fibra, tá? Essa daqui não tem, essa daqui o conector vai direto aqui atrás, aqui na fibra, tá? Aqui. Então, e essa daqui, ela então tem 2x2 MIMO, ela tem 4 portas LAN, tá? E essa daqui, as 4 portas são giga, tá? E ela tem duas portas de voz aqui, duas portas FXS também, tá? Então, por isso que é o nome G240, duas portas de voz, 4 LAN e o Wi-Fi, tá? Mas ela também é 2x2 MIMO e só opera no 2.4, essa daqui também não é dual band, tá? Bom, e aí falando um pouco dos modelos dual band, ambos os modelos que a gente tem atualmente, elas são, além de dual band, elas também já fazem o Wi-Fi Mesh, tá? Então, você tem essa capacidade aí na ONU já fazer o Wi-Fi Mesh também. E essas ONUs já são mais parrudas, já são mais interessantes, tá? Então, começando pela 140WH, ela tem uma porta de voz, 4 portas LAN, tá? Uma coisa que eu não comentei aqui na WF é que ela tem duas portas USB. Essas portas USB você pode usar para FTP Server, Printer Server, enfim, você pode pôr uma impressora aqui, assim como essas outras que tem USB também, tá? Então ela tem 4 portas giga, tá? Então por isso que é o 4 aqui, e uma porta de voz, tá? O Wi-Fi do 2.4 é de 500 mW e ela é 2x2 MIMO, tá? Então só o 2.4 dela já é bem superior ao que tem aí no mercado, que é de 200 mW até 400 mW. Essa daqui, o 2.4 dela já é 500 mW, tá? E o Wi-Fi, o 5 GB dela, o 5 GHz aqui, é 1 watt de potência, tá? Então, 1 watt de potência, então a Nokia realmente aposta na questão da cobertura Wi-Fi no 5G maior, tá? Então, com isso você tem, acho que até agora eu não vi nada no mercado de ONU já com 1 watt de potência no 5 GHz, tá? Que geralmente o pessoal faz ao contrário, né? Eles colocam a potência maior no 2.4 para aumentar a cobertura, mas a Nokia não, ela está apostando a potência maior no 5 GHz. E ela é 2x2 MIMO, tá? Ela já faz Wi-Fi Mesh, faz PPPoE, faz PPPoE, faz IPoE, é gerenciável remotamente, tem já suporte nativo para IPv6, enfim. Então, a antena interna de 3 dBi e ela já suporta também o aplicativo do Nokia Wi-Fi que está disponível para Android e iOS aí. É um aplicativo que você como operadora ou o seu cliente final, se quiser baixar para gerenciar a rede Wi-Fi da ONU, ele pode fazer, ele simplesmente loga no aplicativo, ele pode alterar o SSID e senha pelo próprio aplicativo, pode, enfim, criar uma rede de convidados, ele pode ver os dispositivos que estão conectados e a velocidade que eles estão navegando, ele pode adicionar os beacons, que são os repetidores de Wi-Fi Mesh, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, pelo aplicativo do Nokia Wi-Fi, você consegue gerenciar toda a rede Wi-Fi da ONU, é bem interessante.
Ambas as ONUs, a 140WH e a 240WG, já tem suporte para esse aplicativo do Nokia Wi-Fi, tá? Então é bem interessante. E a 240WG, ela tem duas portas de voz, tá? Então por isso esse dois aqui, 4 portas LAN, tá? E a diferença é que ela no 2.4, né, nesse sentido ela é igual a 140WH, 500 mW de potência, 2x2 MIMO. Só que no 5 GHz ela tem 1 watt de potência, só que ela é 3x3 MIMO. Então o throughput no Wi-Fi do 5G dessa ONU é um pouquinho superior a essa aqui, tá? Então, obviamente vai depender do seu device que está conectado lá na ponta, né? Se o seu celular, enfim, se o seu notebook, o que você tiver conectado no Wi-Fi, se ele é 2x2, obviamente você só vai operar velocidades aí igual essa ONU 2x2. Mas se você tem um celular um pouco mais parrudo aí, que, né, ele tem, que ele seja 3x3, 4x4, você vai conseguir atingir aí velocidade tranquilamente superiores aí a 800 MB no Wi-Fi, enfim, tá? Essa ONU a gente já fez teste, tá? Na prática, né? Porque tem a questão teórica aqui que eles falam de 866 e tem a prática, que a gente sabe, né? A prática a gente já testou nessa ONU aqui, já passamos um pouco mais de 600 MB tranquilamente no Wi-Fi dessa ONU, tá? Então, quanto a isso não vai ter problema. E nessa ONU aqui, a gente já conseguiu aí atingir no Wi-Fi pouco mais de 700 e poucos mega tranquilamente, mas não ia mais por causa do device que a gente estava conectado. Mas se você pega um celular aí que é 3x3, 4x4 ou até mesmo um notebook, ele vai passar mais banda tranquilamente, tá? Então, 500, 600 mega tranquilamente, aqui 600, 700 mega também tranquilamente, tá? Isso, ó, é um avanço gigantesco, né, comparado ao que se tem no mercado, onde hoje não adianta, o que pega é essa questão do Wi-Fi, né? Então o cliente ele vai querer testar o Wi-Fi, a vida do cliente final é ficar fazendo speed test, né? Então a gente sabe que tem que entregar um Wi-Fi bom e por isso que a Nokia aposta muito nessa questão de 1 watt de potência no 5 GHz e esse modelo é 2x2, esse é 3x3, tá? Então você consegue atingir tranquilamente aí altas velocidades no Wi-Fi, tá? E um outro fator interessante também é que essas ONUs, se vocês repararem, elas não têm antena externa, tá? Então, diferente daqueles trambolhão que tem no mercado, cheio de antena, que parece, né, um robô, isso aqui já é um visual mais clean, né, mais limpo. Então, o seu cliente final lá não vai ter que ficar escondendo isso dentro do armário, dentro do rack lá da TV e com isso prejudicando o Wi-Fi, né? Isso aqui o cara vai poder tranquilamente deixar ali em cima do rackzinho, não tem antena, nada, é bem simples e com isso a cobertura do Wi-Fi dele vai ser excelente, tá? Então, são ONUs hoje, já tem aí mais de 100 mil peças dessa ONU no mercado, da WG, e a 140WH está indo no mesmo caminho, porque ela é uma opção um pouco mais barata, né? Um pouquinho mais, questão de preço, essa daqui é um pouquinho mais abaixo, então acaba se tornando um pouco mais acessível, tá? Bom, aí falando então um pouco dessa questão da solução Mesh da Nokia, esses caras são os beacons, tá? A gente vai falar a diferença dos modelos dos beacons, mas é só para mostrar que você tem então essa solução do Wi-Fi Mesh e tem a questão do aplicativo, né, que eu mencionei anteriormente, que é do Android e iOS, e o portal, né, o portal ele está sendo desenvolvido para a ONU, mas para uso só dos beacons ele já está disponível, tá? Então esse portal ele é bem interessante, é um portal para você fazer o gerenciamento da sua rede, da rede remota do seu cliente. Então você consegue gerenciar o Wi-Fi do seu cliente, consegue ver se tem interferência, consegue ver, fazer um speed test a partir do próprio cliente para ver qual a banda que está chegando lá nos beacons. Você consegue ver ruído, mantém todo o log, enfim, ele é bem completo, bem legal. Qualquer coisa eu posso mostrar depois.
Então, falando um pouco dos beacons, você tem hoje o Beacon 3 e o Beacon 1, tá? Sendo que o Beacon 3, o grande diferencial dele é que ele é 4x4 MIMO, então você tem até 2.17 GB de comunicação entre eles, tá? É um device bem parrudo, tá? É bem parrudo mesmo, inclusive no escritório da DPR a gente tem esses caras aqui, e enfim, ele é bem parrudo mesmo, e ele tem 1 watt de potência no 5 GHz e 1 watt de potência no 2.4, tá? Então ele tem 1 watt de potência nas duas frequências. Esse cara aqui, ele tem, além de uma porta WAN, né, ele tem ainda 3 LANs que você pode cabear também, além deles falarem via Wi-Fi Mesh. Se caso você quiser conectar um device via cabo de rede aqui, você pode conectar sem problema nenhum, tá? Mas é uma solução bem interessante mesmo. E a Nokia fala, obviamente, aí numa cobertura em espaço aberto, né, de 185 metros quadrados por beacon, tá? Então, utilizando um único beacon, 185 metros quadrados, 2, 370 metros quadrados e 3, 555 metros quadrados. Novamente, isso é considerando um espaço aberto, né? Vai depender muito do seu ambiente, das paredes aí e tal, mas tranquilamente um beacon desse aqui consegue atender, por exemplo, um sobrado médio que a gente tem em São Paulo, por exemplo, tá? Então, só para vocês terem uma noção mais ou menos. E esse cara, você consegue fazer PPPoE dentro dele, se você quiser. Ele funciona como um router, né? Então, caso você não tenha uma ONU, você não precisa utilizar ele com ONU obrigatoriamente. Você pode utilizar ele com ONU fazendo Wi-Fi Mesh, tá? Tanto esse, o Beacon 3, quanto o Beacon 1, você pode sincronizar com as ONUs para eles serem repetidores do Wi-Fi Mesh da ONU. Mas caso você quiser utilizar ele como roteadorzinho, comprando separadamente e espetando lá no seu link que você já tem, você pode também, tá? Então, você pode discar PPPoE dele, DHCP, IPoE, enfim, você consegue configurar tudo isso dentro dele. E o Beacon 1, a diferença é que ele é 2x2 MIMO, tá? Então, ele em questão de banda aí, de throughput, ele é um pouquinho inferior. E aí a cobertura dele aqui, apesar de que ele tem 1 watt de potência no 5 GHz e 1 watt no 2.4 também, mas a Nokia fala num espaço aberto de 140 metros quadrados uma única unidade e 420 metros quadrados 3 unidades, tá? Então, ele é um pouquinho inferior, mas é uma opção mais barata também, obviamente. E você pode sincronizar tanto o Beacon 3 quanto o Beacon 1 com as ONUs aqui essas ONUs aqui que a gente estava falando, tá? Então, atualmente você pode adicionar até 4 beacons na mesma ONU, tá? Então, além da ONU, atualmente você pode pôr até mais 4 beacons como ponto de acesso, como repetidor de Wi-Fi Mesh, né? E obviamente eles vão melhorando isso conforme vão melhorando os softwares, né? E enfim, vai desenvolvendo melhor. Mas por enquanto você pode adicionar até 4 beacons na mesma ONU, tá? E essa questão do Wi-Fi Mesh, justamente para aumentar a cobertura, né? Considerando, por exemplo, com a ONU, você simplesmente espeta esse cara aqui na tomada, num ponto intermediário onde o sinal da ONU já não está chegando tão bom. E aí você faz essa repetição do Wi-Fi via Wi-Fi Mesh, né? E aí você cria essa malha de Wi-Fi, diferente dos repetidorzinhos de sinal que tem aí no mercado, né? Você faz realmente uma rede Mesh, tá? A configuração desses caras com a ONU é bem simples, você tem duas formas, ou utilizando o aplicativo o Nokia Wi-Fi, você tem lá uma opção de adicionar beacon, e aí embaixo dos beacons tem um QR Code, né? E aí você pode escanear com o seu celular o QR Code e ele mesmo já se configura automaticamente com a ONU, tá? Essa é uma das opções. A outra opção é simplesmente você conectar um cabo na WAN dos beacons e conecta na LAN da ONU e aí automaticamente ele já se autoconfigura, tá? É só questão de esperar esse LEDzinho, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ele fica esse azulado, esse azul meio esverdeado, né? Você então só aguardar
O próprio beacon se autoconfigura com a ONU, então é bem simples a configuração deles com a ONU também, tá? É bem fácil. E é bem interessante porque você consegue, o seu cliente final, gerenciar tudo pelo aplicativo da Nokia Wi-Fi, enfim. Consegue adicionar mais beacons, é bem legal, tá? E aí, por último aqui, só para a gente finalizar, falando um pouco do AMS. O AMS é a plataforma de gerência das OLTs, tá? O AMS ele roda em cima de um servidor Linux Red Hat, tá? A gente sabe que funciona com CentOS também, mas a Nokia não dá suporte para instalações feitas em cima do CentOS. Então, é, tem que ser um Red Hat para poder, se porventura precisar do suporte lá do pessoal da Nokia, tem que ser uma instalação em cima de Red Hat, tá? Então é um servidor que roda em cima do Linux Red Hat e ele gerencia aqui as OLTs. Então eu vou colocar aqui essas caixinhas azuis aqui, cada caixinha azul é um plugin que eu já vou falar, tá? Então aqui, repara, né, até como a Alcatel Lucent aqui, seria as OLTs aqui embaixo, tá? A instalação básica é só essa caixinha cinza aqui, que seria o AMS, tá? Então imagina que esse cara tá aqui, o AMS servidor rodando em cima de um Linux, ele gerencia a OLT ou as OLTs através de SNMP, certo? E você consegue fazer também transferências via TFTP, SFTP, enfim, para, de repente, atualização de OLT do software da OLT, backup, né? Você consegue fazer backup das OLTs e ele armazena no MS e tal. E ele se comunica com outras ferramentas, né? Através de SOAP XML, tá? Aí a gente tem essas caixinhas, às vezes são os plugins, tá? O primeiro plugin seria o TL1 Gateway, para caso, né? Então imagina que o ASS aqui seria, por exemplo, o XCSoft, tá? Ou o ISP Integrator, por exemplo. Hoje, a integração que esses caras fazem com as OLTs da Nokia é direto, tá? Então, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer aqui simulando. Ó, mais ou menos seria isso aqui, tá? Uma seta bem feia aqui, mas enfim. Hoje, então, o XCSoft, ISP Integrator e tal, eles falam diretamente com a OLT. Eles, né, fazem um bypass aqui no AMS, diferente um pouco aí que tem solução no mercado da Huawei, Fiber Home e tal, que as ferramentas falam com o servidor, né? Hoje a Nokia, né, você fala diretamente com a OLT, tá? Então, e eles falam, obviamente, via TL1, né? O equipamento se conecta via TL1 na OLT e executa os comandos. Mas, caso você quiser, tem o plugin TL1 Gateway, que é para justamente essa ferramenta falar com o AMS via TL1. Então, o IXC, por exemplo, né, vai falar com o AMS via TL1 e o AMS vai falar com a OLT via TL1. Né? Então, você vai mandar os comandos para o AMS e o AMS vai mandar os comandos para a OLT. Então, enfim, depende da sua topologia de rede, tem um cenário que faz sentido você ter esse TL1 Gateway, mas na grande maioria dos casos a ferramenta já fala direto com o OLT, então não há necessidade de falar via TL1 com o AMS, tá? Lembrando que cada plugin desse tem um custo adicional, então aí precisa ver, caso, né, tenha interesse, você tem que falar com o pessoal do comercial aí tudo para verificar os valores aí, fazer um orçamento, mas cada plugin desse ele tem um custo adicional, tá? Então o AMS você compra uma única licença, tá? Não tem uma licença por ONUs, então você compra uma única vez e aí conforme você vai tendo seus clientes, enfim, a gente gera uma licença, por exemplo, para, sei lá, 1.000 clientes, aí você agora está com 2.000, vai ficar lá, um pop-upzinho chato lá, alarmando, mas você não vai ter nenhum serviço bloqueado, nem nada do tipo. Aí você só aciona, né, a gente, o pessoal da DPR, e a gente solicita uma nova licença para o pessoal da Nokia com mais usuários, mas você não tem que pagar a mais por isso, tá? É uma única vez que você paga essa licença. Então você tem o primeiro plugin, seria esse do TL1 Gateway, para você, a sua ferramenta de integração, falar com o AMS e o AMS falar com o LT, ou se não, como é feito hoje, é direto com o LT, tá?
O outro plugin é o APC. O APC ele é um plugin de templates de auto-aprovisionamento, tá? Então, por exemplo, se caso você... esse plugin é bem interessante para... Você cria templates de padronização de como que vai ser feito a ativação do assinante, tá? E aí você não tem que ter uma intervenção aí, seja da sua ferramenta, alguma coisa com OLT, com nada, tá? Basicamente, a sua ferramenta, né, o seu integrador vai falar via SOAP XML com o APC para falar, ó, quero ativar o assinante fulano de tal, com usuário e senha PPPoE e tal, não sei o que. O próprio APC, o seu técnico lá, ele vai simplesmente espetar a ONU, e vai aguardar alguns segundos e a própria ferramenta vai provisionar essa ONU, vai dar uma posição para essa ONU dentro da porta POM, vai fazer isso tudo de forma automática, então seria um auto-provisionamento, tá? Então aí você cria templates de acordo com as suas necessidades, tá? É um plugin bem interessante, as operadoras, algumas utilizam e a Sumicity aí também utilizam esses plugins aí do APC e tal. É bem legal, mas novamente é um plugin que tem um custo adicional, tá? O OAD é um plugin para você fazer a gestão e gerência de alarmes, tá? Então, tudo que diz respeito a alarmes enfim, ele vai ficar coletando, vai ficar monitorando aqui as OLTs e você consegue através dele ter um detalhamento maior dos alarmes, o que é, se foi um dying gasp, esse dying gasp foi o que? Desligou a ONU, foi rompimento, enfim. Você consegue ter toda uma gestão de alarmes, inclusive até para agir de forma preventiva, né? Para evitar que o seu cliente acione o suporte, você consegue através do AD já saber uma possível causa e já atuar antes mesmo do seu cliente acionar o suporte. Então, é para gerenciamento de alarmes, tá? O IDM seria um plugin para inventário, para você fazer todo o inventário da sua rede, tá? Então, eu quero saber quantas ONUs do modelo G240WG eu tenho na planta, quantas placas FGLTB, quantas SFPs, enfim, você consegue fazer um inventário completo da sua rede. É bem interessante também para, enfim, gestão aí da sua rede, para você ter um dimensionamento da sua rede, tá? O SDC e o NA aqui são plugins mais de performance e diagnóstico de rede, tá? Então, por exemplo, o NA seria o Network Analyzer. Ele opera em conjunto, por exemplo, com aquela SFP ou TDR que eu mencionei anteriormente, né? Então, por exemplo, com o Network Analyzer você consegue imputar aqui o Google Maps e tal, e aí utilizando uma SFP ou TDR lá na placa GPON, você conseguiria saber exatamente o ponto da rede em que a fibra rompeu, por exemplo. Então, é uma ferramenta bem completa, mas não é muito comum, tá? Eu desconheço, por exemplo, clientes que utilizam, porque acaba saindo um custo muito alto, né? Mas enfim, mas é interessante vocês saberem que tem esses plugins caso, né, vocês queiram se interessem, enfim, tá? Aqui então é só para vocês terem uma noção da cara do AMS, como que ele é mais ou menos. Então o pessoal que utiliza Fiber Home e tal vai ver que é bem similar aí, não tem muita diferença, tá? Então aqui ele mostra a cara do chassi, você consegue ver o nível de potência ótica, né, que tem aqui, que está chegando lá na ONU, tá? Consegue fazer teste de chamada de voz, dependendo do modelo de configuração aí que você está aplicando. Ao invés de você ter que ficar pedindo para o cliente, faz uma chamada aí para ver se está funcionando, tá? Ou o técnico que está lá na casa do cliente, pelo próprio AMS você pode fazer esse teste, tá? Mas obviamente vai depender do modelo de configuração. Uma coisa interessante que tem através do AMS é o cut-through, que a gente chama aqui, que é esse acesso dentro das ONUs da Nokia, roda um Linux lá, tá? Então,
dentro das ONUs tem esse Linux, para quem, né, gosta de Linux aí, é igualzinho, você pode dar um cat, pode dar um dump, get, enfim, você consegue acessar lá e ter. Então, por exemplo, e esse acesso, a ONU só precisa estar operacional. Ela não precisa estar conectada no PPPoE nem nada, tá? Ele utiliza umas portas específicas, né? E para funcionar esse acesso não pode ter NAT entre o AMS e as OLTs. É a única premissa, tá? Mas aí você consegue dar comando para ver qual IP que a ONU pegou de PPPoE, tá vendo? Ela tem duas interfaces aqui, uma é do tipo PPP, a outra é do tipo DHCP, tá? Isso aqui é no nosso lab lá. Então ela tem essa VLAN 150, que é a VLAN de PPPoE, e essa VLAN 777 a gente usa para gerência de ONU, tá? Então esse IP aqui que ela tem aqui, a gente usa para poder acessar a web dela, a interface web dela, e poder, enfim, dar suporte remotamente, tá? Pode testar para ver se o DNS está funcionando, dar um get aqui, ó, né, um "-g" aqui, um get para ver qual Wi-Fi que está configurado o SSID, enfim, uma série de configurações que a gente pode fazer de troubleshooting através desse acesso cut-through, tá? É bem interessante também. E aí a gente tem aqui a parte dos alarmes também, isso sem aquele plugin lá, né, do OAD, mas a gente tem aqui também. Então ele monitora, mantém todo o histórico de alarmes das OLTs, a hora, enfim, o que aconteceu, qual foi o tipo da possível causa do problema e se o serviço foi afetado ou não, tá? Então é bem interessante também. A gente consegue criar rotina de backup automático da OLT, então você, todo dia à meia-noite faz backup das configurações da OLT, ou uma vez por semana, ou enfim, você cria um agendamento da forma como você quiser, 2 vezes por semana, todo dia, 3 da tarde, enfim, você cria agendamentos aqui e o AMS faz o backup dessas OLTs aí que você tiver na rede de forma automática, tá? Aí você tem gráficos aqui para ver também consumo de CPU da OLT, como que tá a memória, consumo de porta-PON, tá vendo? Quanto que tá de banda lá, quanto que tá consumindo por porta-PON, tá? Então você tem a opção de gerar alguns gráficos aqui também e tal. Uma coisa interessante de mencionar é que o AMS ele não é uma ferramenta para provisionamento de ONU, tá? Ele é uma ferramenta mais para troubleshooting, tá? Uma ferramenta mais para análise, diagnóstico, enfim. Você pode provisionar assinante pela AMS? Pode, mas ele não é muito amigável, tá? A interface para você provisionar uma ONU através do AMS não é muito amigável. Você tem que dar vários cliques, criar as interfaces e tal. A gente tem até vídeo demonstrando, capturando a tela, demonstrando como que faz isso também. A gente pode disponibilizar para vocês caso vocês queiram. Mas assim, não eu sei que no mercado aí tem algumas interfaces que o pessoal tem o costume, né, de fazer provisionamento de assinante pela gerência gráfica, né? No caso da OLT do AMS, né, ele não é muito, a gente não recomenda. Dá para fazer? Dá, mas a gente não recomenda porque você leva muito tempo, é muito clique, ele não está tudo na mesma tela, tá? Então tenha isso em mente também. Mas hoje em dia, com essas integrações dos ERPs aí, acaba facilitando muito mais. Você não tem nem que acessar a gerência o AMS, no caso, né? Você já fala diretamente via TL1 com a ALT, executa os comandos que já tem, já o script tudo pronto e acabou, provisiona o seu assinante, tá? Ou, se caso, né, você quiser uma solução mais encorpada, como se pode dizer, uma solução mais premium, né? Aí você tem o APC, que aí é aquele lance de criar templates de autoprovisionamento, tá? Bom, acho que é isso. Quaisquer dúvidas aí que vocês tiverem, pode dar um toque aí pra gente. E é isso. Acho que o próximo passo agora é falar um pouco da parte de provisionamento de ONU, mostrar os scripts que a gente tem de TL1 e tudo mais. E é isso. A gente
faz isso no próximo vídeo. Beleza? Obrigado por enquanto e qualquer dúvida que vocês tiverem também, estou à disposição.